Oi, eu sou a Nick Machado e bora pra mais um vídeo no canal. E aí, gente, o vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo com vocês, porque é sobre uma coisa que vocês sempre me perguntam muito, toda vez que eu abro caixinha lá nos meus stories do Instagram. E, na verdade, é um pouco sobre a minha história, assim, no geral, desde pequena até agora, né, como criadora de conteúdo literário, na internet e tal. Então, eu vou contar um pouquinho sobre como eu comecei a ler, enfim, como eu comecei a criar conteúdo e como isso se tornou, na verdade, né, o meu trabalho hoje em dia e como eu, enfim, entrei nessa vida de influencer aí de livros e é o que eu faço hoje em dia. Então, se você tá curioso aí pra conhecer a minha história, né, um pouquinho aí da minha história, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, já deixa um joinha aí no vídeo e se prepara porque vem aí muita história aí, muita Nick falando pela frente. Bom, gente, vamos começar pelo início, né? Como eu comecei a ler, né? A partir de que momento eu adquiri esse gosto pela leitura? Segundo relatos dos meus pais, eu sempre gostei de ler desde pequena. Então, não foi algo que eu adquiri depois de velha, sabe? Esse hábito de ler. Realmente, eu desde pequena, desde criança, eu sempre gostei muito de ler. Eu tenho vagas lembranças de quando eu era, assim, criança, de ficar pedindo o tempo todo pra comprar gibis da Turma da Mônica. Eu lembro que eu colecionava bastante esses gibis. Eu sempre queria o gibi novo da Turma da Mônica. Toda semana eu pedia. E eu também tinha um hábito de toda semana ir pro shopping, né? A gente ia muito nos fins de semana pro shopping, jantar e tal, acho que todo domingo a gente ia jantar no shopping. E eu lembro que todo domingo eu pedia pra passar na livraria. Era assim, de lei, gente, passar na livraria. E sempre que eu ia, pedia um livro diferente. Eu não lembro agora qual livro, acho que, sei lá, qualquer livro que eu visse, assim, eu achava legal, a capa e tal. Eu pedia pros meus pais comprarem, né? Mas claro que eles não compravam, né, gente? Naquela época a gente não tinha muitas condições financeiras e não dava pra ficar comprando 2, 3 livros toda vez que eu pedia um, né? Eu não tinha nenhuma coleção de livros nem nada, tá, gente? Se eu tinha 5, 6 livros era muito. Isso eu era criança ainda. Eu lembro muito disso, né? De que eu adorava ler gibis. E eu comecei depois a ler alguns livrinhos, tipo assim, de fadas, sabe? Aquela coisa bem de criança mesmo. E aí as lembranças mais fortes que eu tenho de quando eu comecei realmente a querer colecionar livros, ter os livros comigo, ver eles no meu quarto, sabe? Ter uma estante, foi quando eu comecei mesmo a ler a série chamada The Author Quest, a autora Emily Ruda, que é uma série de fantasia, gente. Olha isso. Eu com, sei lá, acho que eu tinha uns 9, 10 anos. E eu já tinha essa vontade de acompanhar uma série de fantasia. Era um livro super fino, gente. Acho que esses livros tinham 100 páginas cada livro. Mas eu lembro que era uma série, assim, de vários livros. Eram 10, 12 livros. Eu gostava muito dessa série. Eu lembro muito. Eu ficava todo tempo aperreando dos meus pais pra comprar o próximo. Mas como eles só me davam mais ou menos um livro por mês, eu lembro que eu ficava, assim, muito agoniada. Porque eu queria ler o próximo livro e eu não podia. Porque naquela época não existia essa coisa de você baixar livros na internet, né? Não tinha isso. Então, eu ficava muito agoniada. Lembrando, né, gente, que eu tenho 26 anos. Então, isso era, sei lá, mais de 15 anos atrás. Então, realmente, não existia isso de baixar livros na internet. Juro pra vocês, há mais de 15 anos atrás, não tinha essa facilidade como tem hoje em dia, né, da pirataria. O que é uma coisa triste, né, ter essa facilidade da pirataria hoje em dia. Então, querendo ou não, era uma coisa boa, né, nesses tempos passados. Não tinha essa facilidade. Então, realmente, ou você lia no livro físico, ou era um livro físico. Não tinha outra opção. Ou eu ia na livraria ler, ou você comprava o livro pra ter em casa. Aí eu tinha essa coleção da Author Quest. E aí foi crescendo a minha coleção aos poucos, eu pedia pra minha avó também, eu pedia de Natal. Gente, eu lembro que cada oportunidade que eu tinha pra pedir presente pra alguém, eu pedia de livros. E a minha coleção foi crescendo, gente. Eu fui começando a adquirir mais gosto pela leitura, tal, e querendo ler mais séries, mais livros. Nessa época eu já não tinha nenhum amigo que gostava de ler, tá? Acho que eu nunca tive nenhum amigo que gostasse de ler, que nem eu. Não conhecia quase ninguém que gostasse de ler, que nem eu, do jeito que eu gostava. E aí eu conheci Percy Jackson, e aí foi em Percy Jackson, gente, que eu realmente me apaixonei. Eu li, assim, todos, assim, muito rápido também. Até hoje eu tenho a coleção minha de Percy Jackson daquela época que eu comprei assim que tava lançando. Eu lembro que quando eu comecei a ler Percy Jackson ainda não existia sequer o Último Olimpiano. Acho que quando eu comecei a ler já tinha lançado até a Batalha do Labirinto, se eu não me engano. Mas não tinha lançado ainda o Último Olimpiano, então eu lembro que eu tava ansiosíssima pra esse lançamento, tava ficando louca. Enfim, então foi assim, gente, foi um surto total. Essa época foi muito bom. E ainda que eu fui crescendo, fui entrando na adolescência, eu fui acompanhando todas essas séries, assim, daquela época mesmo, dos anos 2010, né? Que foi, tipo, Crepúsculo, acompanhei todos os livros, gente, eu era surtadíssima por Crepúsculo, apaixonada demais, assim, também. Acompanhei todos os lançamentos dos livros, todas essas fantasiazinhas famosinhas, sabe? Acho que a única fantasia, assim, que eu não acompanhei mesmo foi Instrumentos Mortais, realmente eu não fui de acompanhar Instrumentos Mortais, mas das outras fantasias, assim, eu acompanhei. Só que nessa época, gente, eu não acompanhava
acompanhava nenhum conteúdo, assim, da internet, né? De pessoas que falavam sobre livros na internet, eu não acompanhava. Porque, na verdade, eu não sabia que isso existia, eu não sabia que tinham pessoas na internet falando de livros. Eu tava ali na minha bolha, eu e os meus livros. Como eu não tinha ninguém no meu círculo social que falasse de livros, na minha cabeça eu jamais imaginei que existia esse nicho. Apesar de que naquela época, né, meados ali de 2012 e tal, ainda fosse um nicho pequeno, na minha cabeça não existia, sabe? Era uma coisa, assim, muito impossível pra mim. Nossa, gente que gosta de falar de livros na internet ainda mais, né? Então eu nem pesquisava sobre isso, eu não acompanhava blogs, eu não acompanhava canais de YouTube, nada disso, gente. E aí eu lia ali, era eu e a minha bolha e minhas, no máximo, uma ou duas amigas que liam Crepúsculo comigo e pronto, era isso. E aí, beleza. E aí, no que eu entrei na faculdade em 2000 e... Deixa eu lembrar aqui. Eu entrei na faculdade em 2014. No que eu entrei na faculdade, o meu ritmo de leitura diminuiu bastante. Eu sempre fui de ler muito, tipo, eu realmente lia bastante, né? E em 2014, quando eu entrei na faculdade, né, eu comecei a fazer engenharia civil. Meu ritmo teve que diminuir, né? Porque não tem como, gente. Faculdade, quem faz faculdade sabe que não dá pra manter o mesmo ritmo. Então, meu ritmo diminuiu bastante durante a faculdade. Eu não conseguia ler o mesmo tanto que eu lia no colégio. No colégio, gente, eu vou admitir que durante o meu ensino médio, eu não estudava tanto. Eu lia bastante, eu vi muitas séries durante o ensino médio, não estudei tanto. Mas consegui passar, né, no vestibular. Mas na faculdade, realmente, quando eu comecei a fazer engenharia, não tinha como, né? Engenharia é um curso bem difícil, tem muito cálculo, muita física, muita coisa pra estudar. Então, eu não conseguia mais ler tanto quanto eu lia antes. Porém, ainda deu pra ler um pouquinho ali. E eu tava numa fase, gente, meio de livros, assim, duvidosos. Que foi quando eu descobri os grupos do Facebook. Gente, essa fase aí foi uma fase bem, assim, como eu posso dizer, bem duvidosa da minha, né, das minhas épocas leitoras aí da minha vida. Porque eu descobri os grupos do Facebook, sabe, de traduções amadoras. Comecei a ler uns livros, assim, bem duvidosos. Então, se vocês forem ver no meu Scooby ali, nessa fase aí, desses anos de 2014, 2015, acho que até 2017, 2018, não, acho que 2017, tem uns livros, assim, bem duvidosos que eu li nessa época. Mas tudo bem, gente, toda leitura é válida, né? Então, eu li bastante livros, assim, bem duvidosos, mas no máximo, assim, uns 20 livros por ano, que era o que eu conseguia ler. Se eu lesse 30 por ano, gente, tava valendo muito, sabe? Assim, uns 2 livros por mês já era muito pra mim, que fazia faculdade, já era bastante, já tava ótimo. Beleza. E aí, o que aconteceu? Agora vamos aí continuar, né? Eu me formei em engenharia civil, tá, gente? Eu sou formada em engenharia civil. Me formei em 2020. Então, na verdade, a gente pode considerar que eu me formei em 2019.2, né? Então, no início de 2020 eu já era formada. E aí eu tava procurando emprego, né? Ia começar aquele processo de procurar emprego e tal, né? Pra atuar na carreira de engenharia civil. E aí que veio a pandemia, né? Que todos nós passamos por isso. Veio a pandemia e eu fiquei, assim, a ver navios, né? A velha expressão, fiquei a ver navios. Eu não sabia mais o que fazer. Porque eu não tinha mais emprego, não tava todo mundo em lockdown em casa. E eu não tinha um dinheiro, R$1 no banco, gente. Eu só tinha estagiado poucos meses, assim, durante a minha faculdade. Então tinha, assim, quase nada de dinheiro no banco, dependendo totalmente dos meus pais. Não tinha trabalho, não tinha nada, tava em casa, trancada. Nessa época eu ainda não acompanhava nada, tá? De nenhum criador de livro, nem nada. Não acompanhava também TikTok. Essa época começou a surgir mais o TikTok, né? Mas eu ainda não tinha baixado nada do TikTok, porque eu ainda tinha um preconceitozinho. Eu considerava o TikTok só uma rede de dancinhas. E eu comecei a ler um pouco mais, porque eu comecei a ver umas recomendações ainda no grupo do Facebook de um livro, que o povo falava assim, ai, vocês têm que ler esse livro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que era um tal de Acotar, tal de Corte de Espinhos e Rosas, que eu nunca tinha ouvido falar, gente, juro, eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, meu Deus, tá todo mundo no grupo do Facebook falando desse livro, gente, não é possível. Eu não tô entendendo qual é desse livro. E aí eu baixei o livro, gente, eu admito, eu baixei o livro, PDF, e li o livro. Pra quê, gente? Pra quê? Então, assim, foi o livro que é um marco na minha vida de leitora de tudo, sabe? Porque eu tava ali naquele limbo do fim da faculdade e, enfim, pandemia, que fazia tempo que eu não lia mais tanto, assim, do mesmo jeito como na minha adolescência. E pra que eu fui inventar de ler Acotar, né? Esse que eu li Acotar, gente, pronto, foi só ladeira abaixo. Depois que eu li o primeiro, eu precisei ler o segundo, precisei ler o terceiro. Acho que nessa época eu já tinha Corte de Gelo e Estrelas, né, 2020. E aí eu descobri que tinha outra série da autora, né, que era Trono de Vidro. Li Trono de Vidro, assim, gente, a série inteira em, tipo, 10 dias, juro. Foi muito rápido. Do nada, assim, eu lembrei o
quanto eu amava ler. Só que eu ainda, na verdade, nessa época, eu também comecei a dar aula de alemão online. Eu comecei a juntar um dinheirinho, né? Eu comecei a juntar um dinheiro, comecei a dar aula de alemão online, né? Eu falo alemão porque eu fiz intercâmbio durante a minha faculdade de engenharia na Alemanha. Eu morei 10 meses na Alemanha. Então, eu comecei a dar aula de alemão, que era o que eu tinha pra oferecer, gente. Que eu conseguia ganhar um dinheiro online, era o que eu tinha pra oferecer na época, né? E aí, eu consegui juntar o dinheiro. O que é que eu fiz com o primeiro dinheiro que eu juntei? Eu comprei, gente, a coleção inteira de Trono de Vidro. Eu comprei um monte de livros. Acho que nessa época eu comprei uns 20 livros, 30 livros, pra montar a minha estante. Porque até então eu tinha poucos livros, sabe, em casa. E os meus pais não estavam mais me dando livros, porque eles sabiam que eu conseguia ler o livro na internet, né, nessa época. Então eles não me davam mais livros. E aí eu comprei um monte de livros com o dinheiro que eu tinha, né, que eu tinha juntado. Eu fiquei muito feliz, caramba, que legal. Tipo assim, a minha motivação pra trabalhar, pra dar aula, era pra comprar livros. Porque eu queria ter os livros na minha estante, sabe? Eu gostava tanto daqueles livros que eu queria ter eles na minha estante. Beleza, isso já era final de 2020. Eu totalmente viciada já em Sarah J. Maas, querendo consumir mais, sabe? Querendo ir atrás de mais livros daquele estilo. E logo nessa época, veio a notícia que ia lançar a série de Bridgertons. E eu fiquei, meu Deus, eu surtei, né? Porque eu já tinha lido há uns anos toda a série de Bridgertons. No grupo do Facebook também, gente. Esse grupo do Facebook era um babado. Hoje em dia eu nem participo mais dele. Mas, assim, eu passei muitos anos participando desse grupo do Facebook, que era o que eu tinha. Era a única rede social que eu tinha ali de leitoras que me entendiam, sabe? Na época. Então, eu já tinha lido a série inteira de Bridgertons. E eu tava surtando. Caramba, vai ser uma série de Bridgertons. Eu não acredito. Eu preciso surtar com alguém. Só que eu conhecia 0 pessoas, assim, no meu círculo social, eu conhecia 0 pessoas que tinham lido Bridgerton. E eu precisava surtar com alguém. E eu não sei, sabe quando o celular, assim, escuta a gente, né? Parece que o celular às vezes escuta. Não sei porquê, um belo dia eu tava no meu Instagram e passou um post, assim, no meu Explorar de Bridgerton, tipo, falando sobre, né, sobre a adaptação. Falei, post sobre isso, e eu cliquei e era um Instagram literário, eu não lembro de quem era agora, e eu fiquei muito curiosa com aquilo, porque eu nunca tinha visto, gente, eu nunca tinha visto ninguém falando sobre livros no Instagram, e acho que nessa época nem TikTok eu tinha criado ainda. Então eu ficava tipo, nossa, mas as pessoas realmente falam sobre isso? Sobre livros? Existem pessoas que falam, existe gente que consome isso, né, esse tipo de conteúdo, como eu, e eu fiquei muito assim, chocada, sabe, que existia esse mundo, sabe, foi quando eu realmente descobri as redes literárias, eu fiquei muito feliz. E eu falei, quer saber? Eu vou criar um pra mim também. E eis que em 2021, lembra até a data, gente, 5 de janeiro de 2021, eu criei o meu Instagram literário. A primeira coisa que eu criei foi o Instagram. Eu postei, acho que meu primeiro post foi um desafio de leitura, e meu segundo post foi livros parecidos com Bridgertons, pra quem gostou da série de Bridgertons e tal. E aí que começou, né, a minha jornada aí nas redes sociais. Enfim, nas redes literárias também, né? E aí eu comecei a postar, comecei a seguir mais gente, pessoas, aí meus posts acabaram indo alguns pro Explorar. Comecei a fazer TikTok também, né? Acabei criando TikTok, porque descobri que também existia um nicho, né, das redes literárias lá no TikTok também. Comecei a postar vídeos lá. Esses meus primeiros vídeos, assim, gente, era uma coisa assim, eu não sabia direito, né, fazer vídeo, assim. Eu não tinha o costume de fazer, então os primeiros vídeos eram bem cringes, assim, bem mal, assim, gravados. Fui melhorando aos poucos, então eu cresci devagar, tá? Não foi algo assim da noite pro dia, eu fui ganhando seguidores aos poucos. Então eu lembro que meus primeiros 1000 seguidores, nossa, gente, meus primeiros 10.000, eu lembro que eu surtei muito, eu falei, caramba, que legal. E eu lembro que na época, você só podia colocar o arrasta pra cima, quando você tinha 10.000 seguidores no Instagram, eu fiquei tão feliz que eu podia botar o arrasta pra cima, né, era dessa época ainda. Enfim, aí foi crescendo aos poucos e tal. Nisso eu ainda trabalhava como professora de alemão, só que eu já tava cansando um pouco da rotina, porque era bem puxada a rotina de professora e tal, tinha muitos alunos. E eu comecei a receber propostas de algumas autoras que me seguiam, autores nacionais e tal, perguntando se eu divulgava livros, né, nacionais e tal, se eu tinha um Media Kit, que eu nunca tinha ouvido falar o que era o Media Kit. E aí, enfim, gente, eu comecei a conversar com outras pessoas que eu tinha conhecido, outras influências, né, também tinham mais ou menos, assim, o mesmo nicho que eu e tal, a gente começou a conversar, né, sobre o Media Kit e tal, e eu fui descobrindo como funcionava, sabe, toda essa questão de trabalhar com as redes sociais, trabalhar com isso, e eu fui aprendendo aos poucos também a trabalhar com isso, então foi
foi toda uma questão de, assim, eu realmente aprendi tudo sozinha, tá? Ninguém me ensinou. Foi uma coisa que eu vim aprendendo desde 2021 até hoje, eu venho aprendendo. E eu fui crescendo bem organicamente mesmo de lá pra cá. Claro, teve a ajuda aí de vários vídeos viralizados, né? Isso ajuda bastante. Principalmente meu vídeo no TikTok, que teve mais de 8 milhões de visualizações, né? Foi um grande fator aí no meu crescimento. Mas hoje em dia, quando eu olho assim pra trás, eu penso, caramba, eu trabalho com isso hoje em dia, sabe? Eu acabei parando de dar aulas, né? Quando eu percebi que eu queria focar mais em fazer um conteúdo melhor, porque eu vi que eu conseguiria, assim, se eu investisse o meu tempo em criar um conteúdo melhor nas redes sociais, sabe? Fazer um conteúdo melhor nas bookredes, que é uma coisa que eu sentia prazer em fazer, eu gostava de fazer do que dar aulas, né? Eu resolvi focar nisso, então eu parei de dar aula e eu foquei mesmo nas minhas redes sociais, né? Resolvi investir também no YouTube, então eu contratei um editor, né? Que é o nosso editor aqui do canal, porque eu sabia que eu não ia ter tempo pra ficar editando os vídeos, resolvi mesmo investir nisso, que hoje em dia é o meu trabalho, assim, sou muito feliz por trabalhar com o que eu gosto. Não sei ainda, né, como vai ser o futuro, sempre vou ter aí a minha segunda opção, né, que é a engenharia. Ainda tenho meu diploma, né, caso, assim, qualquer coisa der errado, não sei, espero que não, mas enfim. Tem a segunda opção, mas por enquanto eu sou muito feliz com essa escolha, né, com esse meu trabalho, que é criar conteúdo, ter essas parcerias, né, tanto com editoras, quanto com autores, com empresas grandes, né, que confiam no meu trabalho. Eu acho muito, muito legal isso. Hoje em dia eu acompanho muita gente, né, criadores de conteúdo. Acho muito legal. Eu fico muito triste que eu não conhecia antes, né, todas as pessoas que já criavam conteúdo antes. Queria ter conhecido há mais tempo, quando eu era mais jovem, porque eu tenho certeza que eu teria, assim, sido mais feliz, talvez, mais jovem, por ter mais pessoas que me entendiam, sabe, na época. Eu acho que teria sido bem mais legal. Mas, enfim, tudo bem, né? O importante é que hoje em dia eu achei o meu grupinho, né? Achei as minhas pessoas que me entendem os meus surtos com essas histórias, com esses livros. E é muito legal quando você acha o que você gosta, né, de fazer. É muito importante você trabalhar com o que você ama. É isso, gente, é muito legal, assim, pensar em toda a trajetória, né, de onde eu vim, uma coisa que antes era um hobby, que ainda continua querendo não sendo um hobby, né, mas eu sempre tento, assim, dividir, né, a parte, tipo, não, isso aqui eu tenho que fazer, esse aqui pode ser uma leitura mais de hobby, mas esse aqui é uma leitura mais de trabalho. Então é sempre bom também tentar separar um pouco, mas no geral eu sou, assim, muito, muito grata. E eu acho que, assim, claro que tá faltando um monte de coisa aqui, né, gente? Eu tentei dar uma resumida basicona, porque senão ia ficar um vídeo de horas e horas, mas eu acho que deu pra dar uma resumida, assim, super básica, como foi mais ou menos aí essa minha entrada aí nas redes sociais, quando foi que eu comecei, e espero que vocês tenham gostado. Não sei quando foi que vocês começaram a me seguir, eu, inclusive, quero muito saber. Coloquem aqui embaixo, comentem aqui embaixo como vocês me conheceram, se foi aqui no YouTube, se foi no Instagram, se foi no TikTok, quando vocês começaram a me seguir, né, se foi desde o começo, em 2021, se foi ano passado, se foi esse ano. Eu gosto muito de saber, acho muito legal, assim, saber se tem gente que me acompanha há muito tempo, há pouco tempo. Acho muito legal isso, porque realmente tem gente que me acompanha há bastante tempo. Eu lembro ainda, inclusive, de quem me acompanhava, assim, que quando tudo era mato, né, como a gente diz, quando eu ainda não era ninguém, digamos, né. E é muito louco pensar nisso, né. É isso, gente. Mais um bate-papozinho aqui com vocês, né, porque eu sei que é uma coisa que toda vez que eu abro caixinha, tem gente perguntando como você começou, né, quando foi que você criou o Instagram, quando foi que você cresceu nas redes, por que você criou, enfim. Então acho que já é um vídeo que fica bom aí pra tirar a dúvida geral aí de todo mundo quando me perguntarem de novo. Bom, se você gostou do vídeo, já de novo não esquece de deixar seu joinha aqui embaixo. E qualquer dúvida, deixa aqui embaixo também, alguma outra coisa que eu deixei de explicar, ficou aí na dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder se eu souber. E é isso, gente.